E o nosso último fim de semana foi relativamente curto, porém bem importante. Os playoffs da NASCAR Cup começaram para valer. E já peço desculpas caso o barulho de ventilador esteja aparecendo no fundo, mas aqui tá um calor miserável. Eu pedi dias e noites quentes, mas eu não estava falando de temperatura. Para começar, vamos falar da maior categoria do esporte a motor brasileiro. A Stock Car Brasil se aventurou no Velopark e foi uma corrida até que boa, para não dizer que serviu apenas de passatempo. Teve umas ultrapassagens legais, disputas no pit stop, mas não foi toda aquela coisa. Eu sempre digo para vocês não levarem a sério o que eu digo em minhas análises, mas sendo bem honesto, a Stock Car Brasil não anda mais sendo aquela categoria épica que a gente conhecia. Eu até conversei sobre isso com um amigo que trabalhou em uma das equipes durante anos, e ele me disse que a categoria tem um equilíbrio imenso, mas de tanto que ela é bem equilibrada, fica difícil os pilotos mostrarem seus talentos que fazem eles se diferenciarem dos outros. Enfim, Gianluca Petekov e Felipe Batista foram os nomes do fim de semana, correram demais. O Zezinho Mugiati também fez um trabalho espetacular, segurando dois monstros para garantir o pódio na corrida sprint, que são o Casagrande e o Thiago Camilo, e o Felipe Massa novamente teve aquele seu azar, desclassificado após a inspeção pós-corrida. Ele que está disputando o título da temporada. É complicado. Quem diria? E você vê o mecânico da Full Time agora procurando o Rubinho, né? Tá ali, ó, tá olhando pra onde o Rubinho vai aparecer ali, já pegou a pistola. A Turismo 1.4 esteve em Curvelo, Minas Gerais, e foi uma boa corrida também, mesmo em um circuito que não é muito bom de ter ultrapassagens, e que inclusive está com o traçado oval pronto. O design dele ficou muito bonito. Agora é colocar umas barreiras aqui e ali e esperar a corrida da NASCAR Brasil acontecer. Eu estou com altas expectativas. Enfim, meus amigos, o Brasil, depois de tanto tempo, tem um legítimo oval. Palmas, pessoal, palmas. No sábado tivemos a NASCAR Xfinity em Atlanta, antepenúltima etapa da temporada regular, e foi uma boa corrida. Vocês sabem como funciona Super Speedways ou Pack Racing. A primeira metade é bem tranquila, sem tanto movimento, com os pilotos tendo cautela para não fazerem besteira, até que no último quarto da prova, com 50, 30 voltas para o final, eles começam a avançar. E eu acho curioso que, aparentemente, os carros da Xfinity andam mais afastados do que os carros da Cup nessa pista. Às vezes eu me pergunto se o Gen 6 corresse nesse tipo de traçado em Atlanta, seria a mesma coisa que o Gen 7 ou não. Inclusive, no exato momento em que eu estou postando o vídeo, eu lancei uma enquete lá na comunidade. Qual traçado de Atlanta você prefere? O antes da reforma ou esse atual? Bom, nomes da prova? Austin Hill. Esse cara, quando corre em Super Speedway ou pistas que lembram Pack Racing, cresce demais. A Xfinity teve 6 corridas nessa nova configuração de Atlanta de 2022 a 2024. E o Hill venceu nessa pista 4 vezes. Então, ele sabe como é pilotar aí. Outros destaques eu deixo para Parker Kligerman, que fez novamente uma baita corrida, Chandler Smith, AJ Allmendinger, a Cowley aos poucos vai figurando novamente na frente, tá muito legal de ver. Corey High foi o quinto, excelente resultado, ele que largou fora do top 20, provavelmente está fazendo corridas de testes para futuramente correr integralmente na Xfinity. E olha, tá mostrando resultado. Josh Williams conseguiu um top 10 de Cowley, Kyle Ederman e Parker Hetzlaff foi o 11º e 12º respectivamente, também belos resultados. E Lawless Alan de alguma maneira foi o 13º e quase que conseguiu um top 5 ou top 10, com um carro que muitos diziam que era o problema na equipe. De alguma maneira ele conseguiu figurar na frente. Baita corrida. E Ryan Sieg talvez o maior destaque da corrida. Ele teve problemas no início, ficou 2 voltas atrás do líder, voltou para a volta do líder, figurou no top 10 e tinha chance de vitória ou um excelente resultado. Ele que está batalhando para entrar nos playoffs, o cara mandou super bem. Agora os desnomes. Vocês estavam com saudade dele ser o desnome, né? Eu sei que estavam. Justin Allgaier. E não tinha como não ser ele. Causou um big one que levou pilotos que não tinham nada a ver com a história, como Riley Herbst e Ryan Sieg.
Ok que muitos vão dizer que foi o Taylor Gray que começou tudo isso porque tocou no set, mas pelo replay, Allgaier acabou diminuindo de maneira brusca na entrada da curva e ocasionou o toque que desencadeou todo o acidente. Se não tem o Taylor ali, iria para o muro. De qualquer maneira, ele ainda saiu no lucro. Bateu, mas levou seu rival direto pelo campeonato, Cole Custer, com ele. E Chandler Smith, que é o terceiro, ainda está um pouco longe. E falta 2 etapas para o fim da temporada regular. O campeonato ainda em aberto, mas, mesmo com o acidente, Allgaier saiu vencendo. Azedou a maionese, mas... tá bom. Encerrado aí, amarela, voltamos. Voltamos. Falta pouco pro final, daqui a pouquinho termina a prova. E o cara que perde Fred tempo... pergunta onde foi descoberto o Van Gisbergen, Lipe? Ué, na Supercars. O pilotaço da Supercars. Pilotaço lá na Supercars, na categoria que é da Oceania. Agora, o cara que entra aqui no chat pra falar parem de assistir esta categoria é demais, né? O cara não tem mais o que fazer, velho. Não é possível. Vai dormir, mano. Vai tomar Tem uma outras água. sugestões também, Lipe, mas não posso falar mais. Vai pra ponta da praia também, pode ir. Vai fazer uma outra coisa. Tem várias... O cara veio aqui e encheu o saco, não é possível. Né? Tem 1 milhão de atividades no YouTube, a entrada é livre aqui. É livre, a saída também, né? Sim. No bom sentido, ninguém é obrigado. Ah, mas agora que eu vi, ele é um palhaço mesmo, ele tá com uma foto de palhaço. Ah, é? É. E no nosso domingo, a NASCAR Cup também em Atlanta, a primeira etapa dos playoffs. Da corrida eu não tenho muito o que dizer, foi uma bela corrida. Para mim não foi melhor que a corrida de fevereiro, mas chega um pouco perto. E quando se trata de playoffs, geralmente há 3 táticas que o piloto pode seguir. 1. Ele vai sempre andar na frente, tentar catar todos os pontos possíveis, vencer o segmento, vencer a corrida, praticamente varrendo o evento. Sempre vai querer estar na frente do começo ao fim da prova. 2. Vai jogar na segurança até certo ponto. Vai correr próximo do top 10 e vai avançar quando for a hora certa. Pode não vencer, mas vai ter um resultado muito bom. E 3. Que vai jogar na segurança o tempo todo, quando ele fica fora do top 20 e anda sempre lá para trás, avançando quase nada, esperando que os rivais tenham problemas e ele acabe herdando as posições. Bom, nomes da prova entre os postulantes: a trinca da Penske fez um excelente trabalho a corrida inteira. Ryan Blaney e Austin Cindric usaram a tática 1, coletaram todos os pontos de segmento que podiam e terminaram lá na frente. Cindric foi o 10º, mas foi o 4º melhor que pontuou na corrida. Blaney, para se ter noção, arrecadou 53 pontos contra 47 do Logano, que venceu a corrida. Então, a equipe Penske como um todo fez um excelente trabalho. E Logano mostrou mais uma vez que não é bicampeão à toa. Ele sabe jogar muito bem com esse formato de playoffs. E estamos no ano em que o último número é par, o número 4. E sabemos que desde 2014, Logano tem a tradição de ir para a final do campeonato quando o número final do ano é um par. Será que ele vai continuar essa tradição? Vamos esperar para ver. Outros destaques eu deixo para Daniel Suarez, que também fez uma baita corrida e por pouco não venceu de novo nessa mesma pista nesse ano. Ele pode não ir para o round 8, mas ir para o round 12, se você for ver a tabela, ele não tá feio não, tá na briga ainda. Ty Gibbs novamente bateu na trave, mas mostrou que tem garra e não está nos playoffs à toa. Eu quero ver o que esse cara vai aprontar na próxima etapa em Glen. Christopher Bell, Alex Bowman, Tyler Reddick, Chase Elliott, William Byron, MTJ e Brad Keselowski estavam usando a tática 2. Estavam um pouco sumidos do primeiro e segundo segmento, mas quando precisaram aparecer no último segmento, surgiram. Bell foi o 4º, Bowman no 5º, Reddick o 6º, Elliott o 8º e Byron o 9º. MTJ e Keselowski tiveram problemas, mas antes de tudo isso, estavam fazendo um bom trabalho, souberam jogar bem nessa corrida. E pequenos destaques também para pilotos fora dos playoffs. Kyle Busch, que novamente fez uma corrida épica com o equipamento que tem, Ross Chastain e Bubba Wallace também fizeram boas corridas, e Justin Haley chegou a figurar no top 10 em certas partes da prova. Eles mandaram bem. Agora os desnomes, sinceramente não tinha como não ser eles.
Kyle Larson usou e abusou da tática 1. Largou lá na frente, mas quis avançar e tentar superar a dupla da Penske. Ele exagerou, bateu e ainda levou o coitado do Chase Briscoe com ele. Isso custou muito caro. Praticamente jogou todos os pontos de segmentos que conquistou ao longo da temporada regular no lixo. Ele ainda está na disputa, está a 15 pontos da zona de corte. A próxima etapa é em Watkins Glen, circuito misto, e ele sabe como é correr lá, já até venceu. Mas não basta pensar no round 12, precisa pensar no 8 e na final. E se cometer mais um erro desses, a menos que vença as corridas, é fim de campeonato. O Larson parece que tem um estilo que é sempre ir para frente e raramente poupar equipamento. Mas agora precisa pensar mais com a cabeça e catar somente o necessário. E o outro desnome é ele, Denny Hamlin. Para mim é o desnome do fim de semana inteiro. Muitos vão dizer que foi o Larson, mas o que o 11 fez foi digno de dó. Se depender, até seus fãs não gostaram do modo que ele correu. Ele foi o único que usou e abusou da tática 3. Em nenhum momento da prova quis avançar. Acho que ele estava torcendo para acontecer Big Ones e herdar as posições de pilotos que abandonariam. Porém, tem um negócio. Tudo bem, campeão, você vai jogar na segurança, vai ficar lá para trás, vai avançar quase nada e esperar que os pilotos à sua frente se acidentem. Mas, e se não acontecer? Você vai ter um plano para isso? É 50% contra 50%. Vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E deu muito errado. Além de andar lá para trás, não conseguiu passar do acidente que aconteceu na última volta e terminou em 24º, conquistando apenas 13 pontos. Ele está agora a apenas 2 pontos da zona de corte. Para a sorte dele, o Ty Gibbs e Keselowski também terminaram em más posições. Porém, é capaz dessa corrida covarde dele fazer toda a diferença, seja no round 16 ou round 12. Ele já venceu em Bristol no começo do ano, mas agora estamos nos playoffs. Os 16 pilotos vão fazer o que for possível para avançar. Mais um vacilo e fará toda a diferença para esses 16 pilotos. E minhas notas para as corridas do último fim de semana são 7 para Stock Car Brasil, 8 para Turismo 1.4, 8 para NASCAR Xfinity em Atlanta e 8 para NASCAR Cup. E nos vemos nesse fim de semana com corridas bem interessantes. A Fórmula 1 desembarcando em Baku, no Azerbaijão, circuito de rua, a NASCAR Really Mudfield em Riverhead Raceway, a NASCAR Cup e Xfinity Series em Watkins Glen, com direito ao brasileiro Rafa Matos num carro da Xfinity, vamos torcer por ele, e a final da Fórmula Indy em Nashville Super Speedway. E façam as suas apostas. Alex Palou conquistará seu terceiro título em 5 temporadas na carreira, ou o experiente Will Power vai usar todas as suas milhas de Fórmula Indy para reverter a situação ao seu favor? A resposta será dada nesse fim de semana. Nos vemos lá!